Fala, massa coral. Falar um pouquinho aqui dessa união entre a TOIC e a TMV, uma união que iniciou lá em 1997, né? Uma união com um total de 28 anos de amizade entre essas duas torcidas, né, grandes do Nordeste. Torcida Inferno Coral do Santa Cruz de Recife e a Máfia Vermelha do América de Natal. Pois bem, pessoal, para quem não sabe, essa torcida aí, essas duas torcidas, elas tiveram amizade lá no início dos anos 90, lá no meio dos anos 90, para falar a verdade. Então, o fundador da Máfia Vermelha, o Aécio Albuquerque, que aparece aí na imagem aí, ele foi o fundador da TMV, tá? Fundou a Máfia Vermelha em 1991 e conduziu a torcida até basicamente o final do ano de 1996. Ele entregou essa torcida, a máfia, para dois integrantes da torcida. O primeiro, o Varela, que aparece aí na imagem, tem até o nome dele aí, que era diretor da torcida. E o segundo, o Fabiano, que virou o presidente da torcida. Então, basicamente, oficialmente, o Fabiano, que aparece aí também na imagem, ele foi o segundo presidente da máfia, na sequência, né, do fundador, e ficou meados de 8 anos, de janeiro de 97, mais ou menos, para 8 anos para frente. E foi o Fabiano que conduziu a união com a Inferno Coral aqui em Recife, tá? Então essa união entre a Inferno Coral e a máfia se iniciou em 1997, né? O fundador da Inferno, o Luiz Gustavo, que fundou a torcida organizada daqui de Recife, e o segundo presidente, que eu mencionei, Fabiano, eles tinham amizades, né? Do mesmo modo que eu tinha explicado no vídeo da TUF, que o presidente da Inferno, o fundador, o Fabiano é esse aqui, ó, do meio, e esse aqui é o Aécio, né, o fundador da TMV, que fundou a torcida. Aí o Fabiano, quando conduziu a torcida, e esse aqui é o Varela. Então, voltando aqui, o Fabiano, ele tinha uma amizade com o Luiz Gustavo, né, que na época o Gustavo, fundador da Inferno, ele tinha uma empresa de camisas, de fazer camisa de bandeira, essas coisas, e começou a amizade aí. Então, o Gustavo frequentava a casa do Fabiano, o Fabiano frequentava a casa do Gustavo aqui em Recife. E galera, antigamente as torcidas faziam união assim. Um ia na casa do outro, o presidente ia na casa do outro. O Gustavo aqui, ó, o fundador da Inferno Coral, esse cara aqui, foi que fundou a torcida. A torcida hoje tá aí por conta desse cara aqui, que fundou a torcida, tá? E o Simpson, também foi o segundo presidente da Inferno, que conduziu a Inferno Coral também, conforme o Fabiano conduziu. Beleza? Então, galera, o Fabiano, como eu falei, ele frequentava muito a casa do Gustavo e vice-versa. E foram aí que, em 1997, os dois decidiram fazer essa união, que hoje a gente conhece como a União Doideira, né? É os Cães e as Caveiras. Então aqui a gente vê, ó, a faixa da Inferno Olinda, dos anos 90, no Arruda, com a máfia. As fotos aí, muitas festas das duas torcidas. A Máfia Vermelha sempre presente aqui em Recife. E vice-versa, Inferno Coral também em Natal. Eu posso falar com propriedade, já frequentei muito o Rio Grande do Norte, frequento ainda, tá? Muito, sempre fui bem tratado em Natal. Pra mim, a TMV nunca vai deixar de ter meus amigos lá em Natal. Não é porque que a União quebrou esse ano de 2025, né? Após o jogo lá, eu vou chegar nesses detalhes aí, que a amizade entre as torcidas tem que acabar. Não é assim que funciona, tá? Aqui, ó, PC, Lalau. Então assim, galera, as torcidas sempre foram unidas, sempre. Então, galera, a gente tem que entender isso. Temos que valorizar o que a velha guarda das torcidas, de ambas torcidas, fizeram. Existe história, 28 anos, não é 28 dias, beleza? Então assim, existe uma história.
A gente sabe que atualmente as duas torcidas não são mais aliadas. A gente sabe disso. Mas é importante conhecer a história. Ó, o Fabiano aqui no Arruda, ó, em 1996, com a bandeira da máfia, com o Luciano do Vale, com o boné da Inferno, ó, boné da Inferno. Fabiano novamente aqui, ó, com o pessoal da Inferno. Então assim, existe história, galera. A história vem para ser contada. Então assim, além disso, na foto que você vê aí, ó, aquela foto do início que tá o Aécio presidente, o Fabiano, tem também o primeiro puxador da máfia, o Moaldo, do lado direito da foto aqui, o Moaldo. E essa galera, antigamente, ó, eles se comunicavam com carta, pô. Aí tem uma carta aí do Simpson, que foi enviado pro Fabiano. Era carta, pô, carta, né? Não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, era tudo por cartinha mesmo, mandava pra torcida, tá? E depois que começou os e-mails, né? O contato entre as torcidas por e-mail. Então, galera, o que a gente entende aí é que quebrou a união, né? Por várias coisas. A Máfia Vermelha seguiu um caminho, né? Antes de existir, bem antes, né? Do lado A, que sempre existiu, lado A, lado B. O que seria basicamente lado A, lado B? Lado A, lado B se iniciou lá nos baile funks aí das cidades, tá? Então trouxeram isso para as torcidas e, por incrível que pareça, o lado A foi formado sempre pela torcida Inferno Coral, Máfia Vermelha, Tuf, Trovão, né? Os 6, Bamô e Mancha Azul do CSA. E o lado B é o que a gente já conhece, Ceará Mofo, Anáutico, Terror Bicolor e etc. E a Gangue Alvinegra do ABC. Então assim, o lado A e o lado B, basicamente hoje, enfraqueceu bastante, né? Que é o que eu falei, o Moaldo, o primeiro puxador da TMV. Primeiro puxador, aqui tem história, tá? Os 3 aqui são história viva da TMV, tá? E aqui também, Augusto Varela. Deixando bem claro isso aí. Voltando lá, pessoal. A nova geração tem que entender que não é porque que acabou a união que as torcidas vão virar inimigas. A gente fica vendo coisas absurdas aí na internet aí. A galera um ameaçando o outro, dizendo que se vir para Recife vai botar para cima, se a Inferno for para Natal vai botar para cima, e vice-versa. Não pode acontecer isso, galera. Existe amizade de 28 anos. Bota isso na cabeça de vocês. Não é porque que acabou que a torcida vai virar inimiga. Não é isso. Muda essa cabeça, galera. A torcida, a Máfia Vermelha, sempre vai ser a torcida irmã. E eu digo a vocês, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com a Inferno Coral e a Tuf. Lembram? Que brigou, que desalinhou lá, acabou a união. E alguns bairros lá da Tuf, por exemplo, a Messejana, a Zona Sul lá da Tuf, se eu não me engano, uns 3, 4 bairros. Toda vez que a Inferno ia jogar em Fortaleza, os caras iam lá dar apoio. E mesma coisa aqui, Fortaleza veio jogar aqui, a Inferno deu suporte só para Messejana. Depois que se acertou, voltou a união com a Tuf. Então com a Máfia Vermelha vai ser a mesma coisa. Os bairros aí, a gente viu por ontem, né, na festa da Inferno Coral Marco Freire, em Jaboatão, tinha vários Máfia Vermelha lá, e algumas pessoas não gostaram, tem que respeitar a decisão da diretoria, concordo que tem que respeitar, né, a diretoria quebrou a aliança, né, tem que respeitar. Porém, os bairros, nem todos os bairros vão respeitar. Então, vocês acham aí que ano que vem, quando o América vir jogar aqui com o Retrô, não vai ter apoio? Vai ter apoio de alguns bairros, de alguns bondes da Inferno Coral para a torcida da máfia. Isso aí é fato, vai acontecer. E mesma coisa, quando a Inferno Coral for jogar lá com a ABC em Natal, não vai ter apoio da máfia? Vai ter apoio da máfia. Escreve o que eu estou dizendo, galera. É normal, é normal, é normal. Então, deixar claro aqui para vocês que a união, galera, existe uma história por trás. Não é simplesmente assim passar uma borracha. Não é assim. Então, assim, ao meu ver, a Inferno Coral, na minha visão como mais antigo, deveria seguir o caminho do Nordeste, União do Nordeste, fortalecer o Nordeste. Não que as uniões do DPA não sejam importantes, é importante. Mas como a gente sabe, Tuf seguiu um caminho, Máfia Vermelha seguiu um caminho e Inferno seguiu o caminho oposto, o porquê não, fica a reflexão, o porquê não da gente resgatar aquela união dos anos 90. Porra, era muito massa, pô, nas festas aqui da Inferno, fui pra várias.
Máfia Vermelha, TUF, uma união, porra, energia top, Trovão, Bamor. Por que não voltar como era antes? E vice-versa quando a Inferno for para Natal. Fica aí essa reflexão aí, pra essa garotada nova aí. Repito, a velha guarda da Inferno Coral, a velha guarda da Máfia Vermelha, nunca vão deixar de se curtirem. Beleza, galera? Queria deixar esse recadinho aí, tá? Eu espero que gostem aí do conteúdo. Foi luta para conseguir essas fotos aí. Queria agradecer aí ao presidente, né? Fundador da máfia, Aécio Albuquerque, ao Fabiano, que me ajudou aí também com as fotos. Queria agradecer ao Simpson, presidente da Inferno, que sempre me ajuda também. Queria agradecer também ao Pedrinho aí, da máfia, que também fortaleceu aí com algumas imagens. E é isso, galera. Fica aí o recado. Tamo junto e misturado. E vamos ver aí se mais pra frente, né? O tempo vai dizer. Se essa união aí doideira volta com tudo. É nóis. Segue aí o Beckman Tricolor. Que em breve vai vir mais vídeos aí, tá? É nóis aí. Tamo junto e misturado.